O tema 6 versa sobre campo elétrico, vários aspectos a respeito do campo elétrico. Esta aula é a aula 4, onde vamos apresentar expressões para o campo elétrico gerado por várias cargas elétricas pontiformes. É essa situação que nós vamos abordar. Para entender o que segue, eu tenho aqui uma figura. Nesta figura, estamos aqui colocando um ponto P do espaço. Esse ponto P tem coordenadas x, y e z. Eu tenho aqui, por outro lado, num ponto P1, aqui, eu tenho um ponto P1 de coordenadas x1, y1, z1, eu tenho uma carga Q1. O vetor posição da carga Q1 é o vetor R1. Aqui eu tenho um ponto P2 de coordenadas x2, y2, z2. E no ponto P2 tem uma carga Q2. R2 é o vetor posição que indica a posição da carga Q2. Posso ter uma carga Q3 num ponto P3 de coordenadas x3, y3, z3. O vetor posição de onde está a carga é R3. Depois, eu posso ter uma carga Q4, uma carga Q5 e repetir todo o processo. O fato é que se eu tenho cargas, elas geram um campo elétrico neste ponto P, que é para nós muito especial, porque nós estamos querendo calcular o campo elétrico neste ponto P devido à existência de várias cargas elétricas. Como é que procedemos? Nós usamos o princípio da superposição. O que significa isso? Eu tenho aqui, agora, só para chamar a atenção para isto, né, eu tenho aqui um ponto que estamos designando por ponto P, cujo vetor posição é R, né? E agora eu tenho, numa determinada posição, eu tenho uma carga elétrica que eu vou colocar assim, a iésima carga. E pode ser 1, 2, 3, não importa quantas, né? E agora eu tenho aqui o vetor posição dessa iésima carga. E isso é importante que se compreenda bem. De forma que RI é o vetor posição da iésima carga. É claro que aqui eu tenho um ponto PI, e esse ponto PI, ele tem coordenadas XI, YI e ZI. Pode ser a carga 1, a carga 2, a carga 3, né? E este ponto, que eu estou chamando de ponto P, ele tem coordenadas X, Y e Z. E este é o ponto no qual estou querendo determinar o campo elétrico. É claro que eu estou tendo em mente sempre um referencial aqui, né? Pode ser esse aqui, por exemplo, né? Por exemplo, um referencial. O fato é que eu tenho um referencial, né? Um sistema de eixos Z, Y e X, né? Muito bem.
Sabemos que o campo elétrico gerado por uma carga elétrica localizado neste ponto, cujo vetor posição é RI, o campo elétrico no ponto de coordenadas x, y, z é dado por esta expressão. Já explicamos isso antes. QI sobre 4πε0, R menos RI, dividido por módulo de R menos RI. Claro que eu considerei só uma carga. E se eu tiver várias? É simples. Se eu tenho várias, eu simplesmente somo os campos elétricos produzidos por cada uma das cargas, o que me leva a um problema envolvendo somas de vetores, mas é basicamente somas de componentes de vetores, né? O ponto no qual eu estou querendo calcular o campo elétrico é este ponto P, né? Cujo vetor posição é R e cujas coordenadas são x, y e z deste ponto P. Bem, aplicando agora o princípio da superposição, eu tenho que a componente x do campo elétrico é dado por uma soma, envolvendo diferenças de coordenadas. No caso da coordenada x, o que aparece aqui é a diferença de coordenadas x menos xi. Eu tenho que somar, né? No caso da componente y aqui, o que eu tenho aqui é y menos yi. E no caso da componente z, que eu tenho aqui, é z menos ei. E agora eu tenho uma soma sobre o inverso das distâncias, né, elevado ao cubo. As distâncias entre a posição onde está a carga elétrica, né, e o ponto P. De forma que, para chamar atenção para isso, eu vou indicar essas distâncias. Essa aqui é a distância, né, da carga Q2 até onde está o ponto P. Aqui aparece, então, distâncias. Aqui eu tenho a distância da carga Q1 até o ponto P. Aqui eu tenho, por exemplo, a distância da carga Q4 até o ponto P. Essas distâncias é que aparecem aqui embaixo, distância elevado ao cubo. Então eu tenho coordenadas divididas por distâncias, na verdade, diferenças de coordenadas dividido por distâncias. Eu gosto muito desse site, o PhET, do Colorado. Aqui é muito interessante porque o aluno pode ter uma visão do campo elétrico. Por exemplo, ele pode escolher 4 cargas, 5 cargas. Nesse caso aqui, é o campo elétrico gerado por 2 cargas positivas, né, que são essas 2 cargas aqui, né, e uma carga negativa, que é esta carga aqui. E se pode ver, né, ter uma ideia do campo elétrico, do modo, direção e sentido, o que é uma coisa, às vezes, muito difícil de se obter, né? E, portanto, recomendo aos estudantes, né, não só aquele recurso como este aqui. Você pode gerar figuras. Aqui eu tenho um exemplo com 4 cargas. 2 cargas positivas, né, e 2 cargas negativas, né? Quero também chamar a atenção para forças, né, para forças. Se eu tenho uma carga Q1, né, Q1 localizada, e agora eu vou consertar isso aqui, para chamar a atenção de vocês, né? Ela está localizada num ponto de coordenadas R1. Então, a força sobre essa carga Q1, né, sobre essa carga Q1, que está a carga Q1 nesse ponto de coordenadas R1,
que eu tenho a carga Q1. Então, a força elétrica é igual ao produto da carga elétrica pelo campo elétrico naquele lugar onde se situa a carga elétrica. Em particular, se aqui eu tenho uma carga Q1 e aqui eu tenho uma carga Q2, né? Então, R índice 2 é o vetor posição desta carga Q2. Esta carga Q2. Esse é o vetor posição. E aqui, então, tem a expressão para força, porque a força sobre essa é igual a Q1 vezes o campo elétrico gerado por Q2, quando calculado nesse ponto. E isso pode ser claramente generalizado para várias cargas, né? E essas cargas, como sabemos, elas são tais que as forças podem ser de atração quando eu tenho cargas de sinais contrários, e essas forças podem ser de repulsão se as cargas tiverem as duas, né, o mesmo sinal. Aqui, cargas de sinais iguais, né? Cargas de sinais iguais se repelem, né? Cargas de sinais contrários se atraem. Se eu tenho uma carga Q aqui e várias outras cargas, a força sobre esta carga Q, que eu estou indicando aqui, a força elétrica, é igual ao produto da carga Q, que está no ponto cujo vetor posição é R, é igual a Q vezes o campo elétrico nesse ponto gerado pelas demais partículas, né? Às vezes também a gente se interessa por determinar o campo elétrico produzido por duas cargas. Uma delas localizada em Z igual a menos D e uma outra localizada em Z igual a mais D. É claro que está sobre o eixo Z. Então, as coordenadas das duas cargas elétricas, x e y, são iguais a zero. Aqui eu tenho uma expressão, então, para o campo elétrico gerado por duas cargas, e aqui eu tenho uma figura para ilustrar as linhas de campo produzidas por duas cargas elétricas, né? Esta aqui é uma figura ilustrando o que eu havia dito antes, né? Mas aquele caso é um caso particular, né, de duas cargas, Q1 aqui e uma carga Q2 aqui. Duas cargas. Eu posso escrever uma expressão semelhante àquela. Só é que aqui as cargas estão localizadas sobre o eixo Y. É um pouco diferente do caso anterior. E aqui se pode, em princípio, ter uma ideia da direção e do sentido do campo elétrico gerado por duas cargas. Quero novamente recomendar aquele site, os recursos do FET, para entender o campo elétrico gerado por duas cargas elétricas de sinais opostos.